Vamos pegar nossas Bíblias, nossos livros, o livro Nascidamente, e vamos a mais um estudo. Vamos abrir o livro na página de número 125. Também vamos abrir a Escritura em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler o texto bíblico. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Apenas o versículo 1. Diz assim, queridos, o texto bíblico: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, que é o nome do Cordeiro de Deus, e o nome de seu Pai. Amém? Bem, antes de tudo, é importante nós notarmos que no livro do Apocalipse há dois textos, são duas menções a um grupo de pessoas representado pelo número 144.000. Capítulo 7 de Apocalipse fala de um grupo de pessoas, um número de 144.000 pessoas seladas. E aqui em Apocalipse 14 também nós temos um grupo de pessoas seladas, um número de 144.000. Então é desnecessário lembrar os irmãos que esse número é um número simbólico, não é um número literal, como alguns às vezes insistem em dizer que o número 144.000 dessas pessoas seria um número literal. Tem quem defenda isso. Mas se você olhar com atenção para o Apocalipse, vai ver que o Apocalipse todo, ele se estrutura em figuras, em símbolos, em números. Então nós temos 7 igrejas, temos 7 taças, temos 7 trombetas, Nós temos a própria descrição da Nova Jerusalém. São 12 portas, 12 fundamentos, 12 vezes 12 dá 144, vai dar esse número também simbólico de 144.000, Então, assim, é um número simbólico. Agora, o que nos interessa, ao nos depararmos com esses dois grupos de 144.000, é que há uma nítida distinção entre os dois, e vale a pena nós observarmos isso. O grupo de que nós vamos tratar é esse que está no capítulo 14, vou ler novamente. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Então são 144.000, é o número simbólico, de pessoas que estão com o Cordeiro sobre o monte Sião. E eles estão juntamente com o Cordeiro, e eles têm escrito em suas testas, na sua fronte, o nome do Cordeiro e o nome do Pai. É importante frisar isso. Já no capítulo 7, se vocês olharem lá, diz assim o texto, Depois disso, capítulo 7, versículo 1, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dada autoridade, foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas frontes os servos do Deus vivo. Então, tanto no capítulo 7 quanto no 14, nós temos um grupo de 144.000. Mas o que não pode ser confundido aqui é que no capítulo 7 temos 144.000 na terra, e eles serão selados em suas testas com o selo do Deus vivo em suas testas. A expressão Deus vivo é uma expressão típica do Antigo Testamento,
que faz referência ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da aliança abraâmica, o Deus de Israel, em oposição ou em contraposição aos muitos deuses das nações, nações politeístas, pagãs, que tinham muitos deuses que por natureza não são Deus, não são deuses de fato, e que portanto não podem ser considerados um Deus vivo. Logo são deuses que por natureza não são, ou numa linguagem menos formal, são deuses mortos, são deuses inexistentes, ao passo que o Deus da aliança é o Deus vivo. Então, Deus vivo é uma expressão típica para se referir a Deus numa relação com a nação de Israel. Agora, no capítulo 14, nós temos um grupo também de 144 mil, que também são selados, eles trazem um selo de Deus em suas testas, mas aqui não é dito o Deus vivo, é dito o Pai, e é dito o Cordeiro. Então a expressão Pai e a expressão Cordeiro são próprias do Novo Testamento para se referir à relação de aliança de Deus, o Pai, com a sua igreja, propriamente dita. Perfeito? Então logo nós sabemos aqui então que são dois grupos, um se referindo ao povo de Israel, outro se referindo à igreja. E é sobre esses aqui que estão representados aqui por 144 mil, que são a igreja, que nos interessa falar sobre nós, tá bom? Esse selo escrito na testa desses que pertencem ao Pai, que pertencem ao Cordeiro, nesse sentido dispensacional, tá? Por que devemos entender assim? Por que dispensacional? Porque, de grosso modo falando, Deus é Pai de todos e de tudo. Ele é a fonte originária de toda vida, de toda existência. Portanto, Ele é o Pai celestial, e Paulo vai enfatizar isso em Efésios capítulo 3, dizendo que Ele é o Pai de todas as famílias sobre a terra, ou todas as famílias trazem essa paternidade divina às famílias da terra, não é? Agora, dispensacionalmente falando, devemos olhar o homem nessa perspectiva: homem criado à imagem de Deus, homem decaído da sua posição de filho e torna-se agora um peregrino, torna-se um errante, torna-se um sem Deus. Nesse sentido dispensacional, como aquele filho que era o filho pródigo, o filho desamparado, que perdera essa imagem de filho de Deus, e que agora, portanto, se identificava com o mundo, com os porcos, com o pecado e não com Deus. De modo que o Novo Testamento vai dizer que quando esse filho retorna, ele retorna à sua posição de filho. Então, referir-se a Deus como Pai nessa relação direta com a igreja é uma questão meramente dispensacional. No final, todas essas diferenças, judeus, gentios, igreja, tudo isso vai se acabar quando nós entrarmos para a eternidade, em que Deus será tudo em todos. Ainda que haja diferenças quanto à obra que cada um possa exercer na eternidade, o fato é que na eternidade nós somos todos identificados com o Pai, que é tudo em todos. Inclusive o próprio Jesus Cristo estará submetido e entregue completamente a esse governo do Pai, para que o Pai seja tudo em todos, para todos sempre. Tá bom? Então, feitas essas ressalvas, vamos então ao nosso livro, compreender um pouco sobre esse selo de Deus na fronte dos seus filhos. Página de número 125, a partir das 3 estrelinhas, nós vamos lendo aqui e vamos explanando na medida da necessidade. Então, logo é revelado o caráter bestial do ego, incrustado na consciência dos que não amam a verdade. Segue-se a revelação do selamento dos verdadeiros discípulos do Evangelho. Queridos, parece dizer pouca coisa, Mas se nós fôssemos aqui abrir
essa assertiva para vocês, poderíamos dizer bem claro que vocês podem observar que a palavra evangelho está com E maiúsculo, sim? E falamos também do selamento dos verdadeiros discípulos. Temos verdadeiros discípulos e temos evangelho com E maiúsculo. Quando dizemos verdadeiros discípulos, preste atenção, isso é fantástico, embora difícil de assimilar, né? Isso aqui não é alimento, não é leite, né? É alimento sólido. Verdadeiros discípulos deve ser entendido não como um arranjo de palavras, podemos dizer os discípulos de Jesus, né? Poderíamos dizer apenas igreja, mas verdadeiros não é apenas um adjetivo para encher a frase, para fazer um floreamento, não. Isso aqui nós estamos lembrando, quando falamos verdadeiros discípulos, das palavras de Jesus em João capítulo 4, quando ele fala dos verdadeiros adoradores. Lembra que em João 4, falando à mulher samaritana, Jesus fala que o Pai procura verdadeiros adoradores? Interessante que pouquíssimas pessoas compreendem o significado de verdadeiros adoradores em João capítulo 4. Pense comigo o texto e o contexto de João 4. Ali havia uma mulher samaritana conversando com Jesus. Logo, já é estranho para o contexto da época. E se nós atualizarmos o sentido para o nosso tempo, vai ser estranho para nós também. Porque a samaritana, lá no contexto bíblico, era alguém considerado destituída da graça de Deus e destituída das bênçãos da aliança de Deus com Israel. Ou seja, Israel era, para eles, no conceito deles, considerados os verdadeiros adoradores. Por quê? Ora, porque eles tinham o território sagrado verdadeiro, que foi delimitado pelo próprio Deus. Eles tinham o profeta verdadeiro, Moisés, os profetas verdadeiros enviados a Israel. Eles tinham o templo verdadeiro, construído a partir da planta que Deus entregara a Moisés no Monte Sinai, o templo construído segundo as normas da ABNT de então, né? Eles tinham os altares verdadeiros, os sacerdotes verdadeiros, com as indumentárias verdadeiras, com as ofertas verdadeiras, né? Toda a estrutura religiosa era tida por verdadeira. Se fosse para fazer um tipo de uma hermenêutica, uma exegese bíblica sobre a estrutura formal de Israel na sua terra em relação ao templo, aos ritos, aos sacrifícios, às festas, poderia ser dito que eram verdadeiros. Agora, a samaritana não podia dizer verdadeiro dela, por quê? Primeiro que ela pertencia a um povo de sangue misturado. Não pode ser verdadeiro. Uma pessoa de sangue misto, que ainda que tivesse alguma coisa de hebreu, mas tinha também de egípcio, tinha também de amonita, tinha também de tantos eus, sangue misturado, que tinha construído um templo, entre aspas, falso, porque Deus não mandou construir o templo em Samaria. O templo que eles construíram foram por rivalidade, e não por outro motivo, no lugar errado, no monte errado, que foi sobre o Monte Gerizim, e não sobre o Monte Moriá, com os sacerdotes que não procediam da tribo correta, que era a tribo de Levi. Ou seja, não se podia dizer da samaritana que era uma verdadeira adoradora. Não se podia dizer dos samaritanos que eram verdadeiros adoradores. Ou podia? Não podia. E de Israel, verdadeiros adoradores. Mas agora Jesus, conversando com essa samaritana, ela tem um interesse sobre o verdadeiro. Ela quer saber do verdadeiro. Ela tem um interesse em saber onde está a verdade do templo, a verdade da adoração, a verdade de Deus, a verdade. Eu quero encontrar o verdadeiro. E ela pergunta a Jesus: onde se deve adorar?
em Jerusalém, que segue todas as normas e todo o padrão da revelação dada a Moisés no Sinai, ou no Monte Gerizim, conforme defendiam os samaritanos. Ela está em busca do verdadeiro, sim ou não? Jesus diz: olha, não é nem em Jerusalém, tira Jerusalém, e nem em Samaria. O verdadeiro não está vinculado a essas normas pragmáticas, ritualísticas, de templos feitos por mãos humanas, e sacerdotes que são sacerdotes mortais, que pertencem a uma etnia que serve apenas um povo. A verdade não está ligada à oferta de sacrifícios de animais, pois todos os animais pertencem a Deus. Então Jesus falou: a verdade não se caracteriza por essas coisas. Então você quer encontrar o verdadeiro? Você não pode olhar para fora, você tem que olhar para dentro. Jesus está dizendo: o que caracteriza o adorador autêntico é aquilo que está dentro dele, é aquilo que entende que o espírito humano dentro dele é o lugar da adoração. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é na América do Norte, como querem os mormons, não é no solo sagrado aqui no DF, tampouco na réplica do Templo de Salomão no Brás. Tudo bobagem, tudo bobagem. Isso foi acabado de uma vez por todas, foi colocado ao desprezo. As palavras de Jesus foram muito graves quando Jesus, falando acerca de Israel, que haveria de rejeitá-lo, ele falou: olha, em verdade vos digo que esta casa, que era o templo, ficará deserta. A ideia de casa deserta é casa inabitável. E quando fala no Antigo Testamento sobre uma terra assolada, desabitada, fala que se torna morada de chacais, de corujas, das trevas, de feras, fala de abandono da parte de Deus. Porque se se entendia que Israel é a terra de Deus, e o templo seria, nos moldes do Antigo Testamento, casa de Deus, para isso se tornar desabitável ou não habitável, abandonado, Deus tem que retirar qualquer atribuição divina dada àquele lugar e àquele templo. Porque havia uma atribuição divina, ainda que simbólica, mas agora vai ficar deserta, vai ser abandonada por Deus completamente, perdendo todo o seu valor. Isso chocou tanto os discípulos de Jesus, que eram judeus, que eles, logo entrando com Jesus no templo, tão logo Jesus disse que a casa ficaria deserta, eles começaram a mostrar a arquitetura do templo. Me refiro a Mateus capítulo 24, ou os últimos versículos do capítulo 23 de Mateus, entrando para o 24, na tentativa ali de convencer a Jesus que aquela casa não pode ser abandonada por Deus. Foi mostrando a beleza, mostrando o ouro, mostrando a prata, mostrando a arquitetura, mostrando a beleza, mostrando a importância. E Jesus fala: olha, vocês estão vendo tudo isso aqui? Eis que eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Não há nada de verdadeiro ali. O que poderia dizer de verdadeiro em termos de Antigo Testamento era o seu significado pedagógico. Agora, nem isso mais. O templo será destruído, a cidade será destruída, Israel será disperso por todas as nações da terra. Então não há nada de verdadeiro enquanto adoração, enquanto culto, enquanto rito, enquanto templo, enquanto absolutamente nada. Então Jesus diz: não é em Jerusalém. Está claro que se fosse de haver algum lugar na terra, deveria ser em Jerusalém. Mas se lá não é, não sobrou mais nada, Não sobrou mais nada, absolutamente. E tampouco em Samaria.
Não adianta fazer templos em rivalidade ao que supostamente é sagrado, ao que supostamente é verdadeiro. É um templo lá em Samaria, Xing Ling, é um templo chinês, né? Vocês devem entender o que eu estou dizendo. Não tem validade, não tem, é uma réplica muito mal feita. E se a de Samaria era assim, que dirá o do Braz, né? Vai ficando só pior. Vai chega a ser o cancro do rabo do cão. Então, Jesus, então o que fazer agora? Onde está o adorador verdadeiro, a adoração verdadeira, o templo verdadeiro, o sacerdote verdadeiro, o sacrifício verdadeiro? Onde está o verdadeiro? Ele falou: está dentro do homem, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, e o verdadeiro adorador é aquele que o adora em espírito e em verdade. Em espírito é um lugar, a ambiência, que não é nas terras de Jerusalém, nem nas terras de Samaria, que não é no Monte Moriá, nem no Monte Gerizim, nem no Templo de Jerusalém, nem no Templo de Samaria, não, é no Espírito. Então, e em verdade, significa exatamente que tudo que se faz na religião passa por ritos. O que são ritos? Ritos são procedimentos litúrgicos, que embora procurem apontar para alguma coisa divina, mas em si mesmo não passa de animal, não passa de farinha, não passa de sangue, não passa de óleo, não passa de coisas humanas. Tudo o que pertence a Deus verdadeiramente é espiritual, é espírito. Por isso que o lugar da adoração é no espírito humano. A nossa oferta é o próprio Cristo que por nós se deu, se ofereceu, se entregou, sendo Ele o próprio sumo sacerdote. Tudo acontece em realidades espirituais dentro do homem. Em suma, é orgânico. Essa mesa aqui é só uma mesa, essa plataforma é só uma plataforma. Vale a pena lembrar os irmãos que nós teremos uma peça agora no dia 24 deste mês, e essa peça vai trabalhar com símbolos, que apenas apontam para uma realidade espiritual, mas que o fato não é daquele modo. É porque é lúdico. Se é lúdico, é pedagógico, é humano. A mensagem é divina, mas a ação é humana. Então cabe aqui o lúdico. Então vai entrar espírito aí com lençol sobre a cabeça, uma mulher vestida de noiva para representar a igreja, mas tudo isso em si não tem valor, mas há o valor naquilo que representa. Perfeito? Logo não faremos isso como rito, mas como representação, porque o rito, ele requer, ou pelo menos ele reivindica a ideia de sagrado em si. A representação não, é só algo que aponta para uma outra coisa, somente isso, como as letras que nós usamos para escrever, que representam na escrita os fonemas da língua humana, mais nada. Perfeito, pessoal? Bem, então, quando diz verdadeiros adoradores, lá em João capítulo 4, não está se referindo a um grupo étnico, tampouco se refere a uma religião verdadeira. Não há religião verdadeira. Todas são verdadeiras e todas são falsas. Em que sentido? São verdadeiras naquilo que propõem enquanto homens, dentro de uma cultura, de um tempo. É o homem tateando na tentativa de representar, na tentativa de fazer significar, na tentativa de alcançar a mente humana ali com seus dogmas, com seus preceitos, com o seu sistema de conduta e tal. E Deus não tem nada com isso, isso é do homem. É o homem que tenta e se organiza para tentar de alguma maneira passar a sua visão do divino e do sagrado. Deus está além de qualquer religião, nem do cristianismo, até do cristianismo está além. Cristianismo, enquanto instituição e organização e religião, também é humano, porque o evangelho não é religião. Então temos que tirar o evangelho
né, da ditadura da religião, do túmulo da religião. Temos que tirar, por isso temos aqui os verdadeiros discípulos. Logo, não nos referimos ao crente, ao evangélico, nem ao protestante, nem ao católico. Referimos ao discípulo, aquele que segue o evangelho, e este evangelho também não são os 4 evangelhos. Porque se nós temos na Bíblia Mateus, Marcos, Lucas e João, se são 4, não pode ser em si mesmo o evangelho, porque o evangelho é único. E os 4 evangelhos devem ser grafados, né, com E minúsculo, ou com E minúsculo, para se referir ao livro. E a grande prova de tudo isso, eu dizia agora há pouco que isso iria dizer é alimento sólido, né? Então, vai segurando a onda. A grande prova disso é que o evangelho de Deus com E maiúsculo não são livros, tampouco são narrativas. Então não ficam tentando encontrar um erro nos evangelhos, é porque num evangelho diz 2 cegos, no outro diz 1 cego. Essa é uma tolice, são apenas narrativas, alguém que viu, que narrou a sua maneira, do seu modo. O importante não é a quantidade, não é se tem erro gráfico, não é se tem erro do ponto de vista cultural. Para de bobagem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é o próprio Cristo. O evangelho com E maiúsculo é maior do que a Bíblia inteira, que dirá dos 4 livros primeiros do Novo Testamento. Porque antes de haver Bíblia já havia o evangelho. Antes de haver nação de Israel já havia o evangelho. Antes de haver Abraão já havia o evangelho. Antes de haver o homem já havia o evangelho. O evangelho transcende tudo que vocês imaginarem. Evangelho com E maiúsculo está para além do humano, para além das fronteiras, para além dos dogmas, para além de qualquer outra coisa. Logo, a nossa visão, a nossa percepção é que quando nós falamos sobre os verdadeiros discípulos do evangelho, não estamos restringindo a um grupo sectário, fragmentado, de qualquer religião que seja. Espero ter sido claro para vocês nesse sentido. Beleza? Então agora nós podemos continuar a ler, porque estamos entendendo, né, o que está escrito. Então diz: então logo é revelado o caráter bestial do ego, incrustado na consciência dos que não amam a verdade, segue-se a revelação do selamento dos verdadeiros discípulos do evangelho. Ficou claro? Os verdadeiros discípulos do evangelho. Até porque, vamos voltar um pouquinho aqui, explicando um pouquinho mais essa questão. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 22, que a igreja é o corpo de Cristo, ele fala uma verdade, lógico. A palavra igreja não é uma palavra institucionalizada em termos bíblicos. A palavra igreja quer dizer chamados. Os chamados, né? Todos os chamados. Agora, quando Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, Efésios 1, 22, ele se refere à igreja instituição, à igreja organizada, à igreja CNPJ, ou ele se refere à igreja corpo místico e espiritual de Cristo? Quem é capaz de dizer, olhando para uma assembleia como a nossa, por exemplo, que é um pequeno grupo de irmãos, uma pequena representação, mas mesmo sendo tão poucos, quem pode dizer quem deste grupo é igreja de fato e quem não é igreja de fato? Quem está autorizado a dizer com base em quê? Com base em quê? Por isso que as discussões são grandes, né? Porque as pessoas estão sempre debatendo essas questões humanas, esquecem do verdadeiro. Houve uma discussão recente de pessoas evangélicas, não eram católicos não, eram pessoas evangélicas. O debate era
se qualquer um da igreja podia batizar alguém. Digamos que o Zi estivesse lá fazendo uma viagem lá para Jequitinhonha, né? A sua terra natal, e lá ele pregasse o evangelho para alguém, alguém se convertesse, eu quero me batizar, o que eu faço? Não, agora, tem água aqui? Tem ali tem um córregozinho, vamos lá. Aí o Zi, né? Estamos aqui diante dos anjos, diante de todos os olhares espirituais, embora só nós dois enquanto humanos, mas eu quero te batizar na autoridade do nome de Jesus Cristo. E dentro da água e tal. Aí ele diz, não pode, você é pastor? O senhor é pastor? Não? Nunca recebeu a unção de pastor, não foi separado, não foi ordenado. Aí então a discussão do pessoal, os crentes eram, se no caso, trabalhando o exemplo, se o Zi podia ou não realizar o batismo. A maioria dizia que não podia. Agora, olha para onde foi a discussão, quando se debate essas estruturas que são humanas e não o verdadeiro. Estamos falando do verdadeiro. Vamos lembrar do verdadeiro lá de João 4, né? Olha aonde foi descambar a discussão dos irmãos. Então, quem pode? O pastor. Qual pastor? O pastor da igreja. Mas e quem fez ele pastor? Tem que saber, porque se eu não posso batizar o Zi, tem que ter uma ordem que tenha uma raiz em Jesus, que esteja autorizada a ordenar o pastor para ele realizar o rito batismal. Logo, como os evangélicos têm uma ruptura com a igreja católica romana, todos os pastores protestantes evangélicos não têm raiz de origem. Porque a origem seria qual? A igreja antes deles. Porque tem que pegar o primeiro, que passou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Daí, daqui a pouco estavam dizendo, então temos que todos retornar para a nossa origem, igreja mãe, católica, apostólica, romana. Porque lá é dito que Jesus separou o primeiro, Pedro, que seria o Papa, e dele agora começa uma sucessão apostólica, nas mãos dos quais está a autoridade, tanto de ordenar quanto de batizar. Olha a preocupação das pessoas. Olha até onde vai o pensamento de alguém que lida com o divino, com o sagrado, como se fossem estruturas humanas. E Deus não tem nada com isso, absolutamente. Querem a prova? Vou dar uma prova teológica, bíblica. Deus criou Adão, Adão caiu. Então, decaiu da posição. Não dá. Deus até teve paciência, esperou algum tempo. Vou destruir tudo. Um dilúvio, vou começar tudo de novo. Aí Deus separa quem? Noé. Esse sim, matou tudo, acabou com tudo. Agora Deus estabelece Noé. Está em Noé, o sacerdócio de Deus em Noé. Agora, vai lá, cresça, multiplique-se, encha a terra. Aí o povo vai, daqui a pouco todo mundo se rebela, a Torre de Babel. Eu falo, acabou tudo, desprezo todo mundo, vou começar de novo. Vem cá, Abraão, agora você está estabelecido, você é o camarada, agora a autoridade está onde? Em Abraão. Não está mais em Adão, não está mais em Noé, está em Abraão. E para que ninguém tenha dúvida que está em Abraão, Abraão teve 2 filhos. Logo do tronco de Abraão saem 2 ramos, 2 rebentos. Mas como é uma questão de linhagem e de sequência, de sucessão, de segmento, não pode ter 2 ramos. Por isso Deus despreza um, que é Ismael, e fala, a minha sucessão passa por Isaque e por Jacó. Por isso que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ismael está fora. Está seguindo a ordem aqui? A linhagem, a sucessão. Por isso que Deus fala com Abraão, repete a promessa a Isaque, repete a promessa a Jacó, do qual nascem 12 filhos. Um deles chama-se Levi. Eu falo, agora a autoridade está em Levi. Nessa sequência, o sacerdócio passa por Levi, a realeza passa por Judá.
Aí, a realeza é só por Judá. Não vem com como é o nome dela? É o Zebulon. Não vem com Zebulon, não. A realeza é com Judá. É Judá. E o sacerdócio? Com Levi. Tem que ser Levi. Porque começou aqui em Abraão, passa para Isaac, passa para Jacó, passa para Levi. Não pode romper, não pode mudar. Pode mudar? 1000 e poucos anos depois disso, vem Jesus, o Cristo. De qual tribo? Tribo de Judá. Tribo de Judá. Logo está dentro, né? Tudo bem. Só que o grande fundamento da obra de redenção não passa por Judá, passa por Levi. Redenção é sacerdócio, não é realeza. Entenderam ou não? Redenção tem que ser de Levi. A realeza sim é por Judá. Só que agora o Cristo crucificado, base da redenção, se propõe como propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Para tanto, ele é tanto a oferta, o sacrifício, quanto o sumo sacerdote. De qual tribo ele era? Da tribo de Judá. Não dá. Descobriram isso no primeiro século e falaram: Paulo, você é louco, como você vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote se ele é da tribo de Judá? Sim, tudo bem que ele vem de Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, mas não chega em Levi. Para ser sumo sacerdote tem que ser da tribo de Levi. E agora? Desmontou tudo, acabou com o evangelho, acabou com a Bíblia, acabou com a igreja, acabou com tudo. Pensaram, está tudo acabado. Aí Paulo diz: não. Na verdade, Jesus, enquanto sumo sacerdote, ele vem de um sacerdócio infinitamente maior que esse sacerdócio pequenininho aí de Levi. Aí, como assim? Onde está a autoridade da sucessão? Por onde passa o fio condutor? Vamos à origem? Vamos para o primeiro? Se é Levi, volta para quem? Vamos voltando. Levi, Jacó, Isaac, Abraão. Chegamos na base, na origem. Então aqui está a fonte de toda e qualquer autoridade. Esse Abraão aqui que vocês reconstruíram a linhagem dessa sucessão, dessa bênção, dessa aliança, desse sacerdócio, deu os dízimos dos despojos da guerra a um sumo sacerdote, ou a um sacerdote que é maior do que Abraão, que é maior do que Isaac, que é maior do que Jacó, que é maior do que Levi. Esse sacerdote é Melquisedeque. Nesse sentido, o próprio Levi, que nasceu de Jacó, junto com Jacó, que nasceu de Isaac, juntamente com Isaac, Levi, Jacó, Isaac e o próprio Abraão, todos os quatro juntos se prostraram diante daquele que é maior do que todos eles juntos. Logo, Deus não está preso a essas categorias que são válidas desde que entendidas do ponto de vista da pedagogia divina e da economia divina. Mas quando Deus fala que existe um sacerdócio que é infinitamente maior e superior ao de Levi, ele dá justificativos. Ele fala: porque lá em Levi, sacerdotes são homens mortais, que deixam de ser sacerdotes porque são impedidos pela morte. Mas aqui, em Melquisedeque, testifica-se daquele que vive, daquele que não tem nem começo nem fim, não tem pai, nem mãe, nem genealogia, daquele que é sem começo de dias, nem fim de existência. Esse é o verdadeiro. E o sacerdócio levítico era verdadeiro? No sentido da pedagogia de Deus mas não é o verdadeiro. O verdadeiro é antes de Abraão, é antes de Isaac, é antes de Jacó, é antes de Levi, é Cristo, o nosso sumo sacerdote. Está aí a prova teológica, bíblica, para dizer que Deus não trabalha com essas estruturas meramente humanas.
Amém? Então podemos ler que agora vai ficar mais claro o nosso texto. Página 125. Então logo é revelado o caráter bestial do ego, incrustado na consciência dos que não amam a verdade. Segue-se a revelação do selamento de quem? Dos verdadeiros discípulos do Evangelho. Agora está claro. Não está claro, irmãos? Eu acho que depois de hoje, né? Ou vocês vão desviar de vez, ou vão se converter de uma vez por todas. Não tem jeito. Alexandre, você acredita assim? Eu acredito assim. Assim. E só assim é possível dar. Só assim você pode dar credibilidade, porque Deus agora, Ele se mostra a nós na possibilidade de si mesmo de se revelar de uma maneira grande, e não um Deusinho pequeno, minúsculo, né? Então está aqui, né? Os verdadeiros discípulos do Evangelho. 2 pontos. Aqueles que, seguindo pelo apertado caminho do negar-se a si mesmo, procuram entrar pela estreita porta que dá acesso à vida. Então, não tem o que dizer, né? É um caminho, e esse caminho é um caminho espiritual. Quando diz verdadeiros discípulos do Evangelho, 2 pontos. Quem são estes? Aqueles que, seguindo pelo apertado caminho, Jesus não fala que apertado é o caminho e que estreita é a porta que conduz aonde? A vida. Não adianta, pode trazer Armínio, Calvino, apertado é o caminho que conduz à vida. Não tem reino sem vida, e a vida é o próprio reino. Vocês entendem perfeitamente? Ou seja, o caminho é apertado. São 2 caminhos, um que conduz à vida, outro à perdição. O que conduz à vida é um caminho apertado. O que quer dizer um caminho apertado? É que o caminho largo, você pode levar muitas coisas consigo, muitas tralhas consigo. Você pode até alugar um reboque, encher de mala, encher de bugiganga, de tanta coisa, e levar consigo. Para o caminho apertado, e esse caminho ele vai se estreitando cada vez mais na nossa experiência cristã, é um caminho em que nós devemos andar, e na medida em que nós andamos, nós temos que ir abandonando uma série de coisas, senão não cabe na estreiteza do caminho. Daí a ideia de que o caminho apertado fala da negação do ego, da negação deste eu, dessa máscara, desse hipócrita fingidor, né, que se passa por alguma coisa quando na verdade não o é. Então fala do negar-se a si mesmo, que procuram entrar pela estreita porta que dá acesso à vida. Estes não somente acreditam na cruz de Cristo, mas lavaram as suas próprias vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, conformando-se com ele na sua morte. E eu tenho que continuar explicando o mesmo que até agora tenho explicado. Por quê? Porque quando alguém lê este livro desavisadamente, ele pode entender que esse caminho apertado é um caminho dogmático, de crenças dogmáticas, e não é isso. Aqui próprio diz que esse caminho apertado é uma experiência de abandono daquilo que não sou eu, e o que eu sou, a minha mais íntima essência, a única coisa genuína que há em mim é o Logos, que é o princípio e origem de tudo que sou. Esse corpo a terra vai comer, ou não vai comer? Tá, e a minha alma, logo a minha consciência, ela existe como e a partir de quê? E em que se fundamenta e se firma, senão no Logos? Saindo do Logos não há mais nada, não há corpo, não há consciência, não há alma, não há absolutamente nada. O homem não é imortal. Coloca isso na sua cabeça. Como não é imortal?
Primeiro, nós temos que distinguir algumas coisas. Quando falo que o homem não é imortal, isso não nega absolutamente o estado intermediário consciente da alma depois da morte física do corpo. São duas coisas diferentes. Quem está me entendendo? Porque quando os crentes vão discutir, é a alma imortal ou não? Eu já vi centenas de debates sobre isso e todos eles erram quanto ao objeto da discussão. Tem um som caindo aqui, irmãos. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Por exemplo, eu não vou ficar só aqui, porque senão são tanto exemplo, ajuda, mas pode atrapalhar algumas pessoas a compreender. Dizer que a alma é imortal é uma coisa, é dizer que ela não morre. E dizer que ela não morre quer dizer que ela tem vida em si mesma. Complicado. Agora, dizer que a alma é mortal não significa que após a morte do corpo físico ela desapareça. Não, a alma continua a subsistir em Deus após a morte do corpo físico, num estado intermediário de existência consciente entre a morte física e o juízo final. Se ela há de desaparecer, será depois do último juízo, porque ela terá perdido a vida. E o que é a vida, senão o próprio Cristo? Como pode o homem, ou como pode qualquer outra criatura, viver separado da vida para sempre? Se fosse imortal, viveria, não morreria, não desapareceria. Separado da vida? Impossível. Se tudo o que existe só existe por causa da vida. Logo, a morte eterna é o banimento eterno da vida, ou daquela criatura que é lançada da vida. Eu não sei como isso pode acontecer, porque nós podemos falar somente com essa linguagem. E as almas que eternamente viverão imortais, é porque terão recebido a imortalidade enquanto um dom do Evangelho. A imortalidade é um dom do Evangelho. Se você abraça o Evangelho, recebe o Evangelho, é trabalhado pelo Evangelho, você vai receber como dádiva a imortalidade enquanto um dom. Logo, quem rejeitou o Evangelho não pode ter a imortalidade, uma vez que a imortalidade é uma dádiva do Evangelho. Sim ou não? É lógico. Não é isso que Paulo vai falar lá em, salvo engano, 1 Timóteo, capítulo 1, né? Bem, quase isso. Está em Timóteo. Se não for no capítulo 1, é no capítulo 6. Eles encontram. Eu vou achar para os irmãos, para que ninguém tenha dúvida, né? Como tem pessoas em casa, distantes, que receberão essa mensagem depois. Capítulo 1, versículo 10 de 2 Timóteo. Vamos ler o 9 e 10, tá? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual, Cristo Jesus, não só destruiu a morte, como trouxe a luz. Ele destrói a morte, como faz nascer, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, a vida e a imortalidade vêm enquanto graça de Deus, possíveis por meio do Evangelho. Logo, ao dizermos que o homem não é imortal, nós estamos dizendo que toda a sua subsistência, desde a origem até o final de tudo, está em Deus, não está em si mesmo. Nenhuma criação tem existência em si mesmo. Afirmar a imortalidade, ou dizer que há vida em si mesmo, ou há vida numa criatura,
ou que ela tem a vida em si mesma destituída e separada de Deus, é negar que a vida é o próprio Deus. É um contrassenso, não é nem um paradoxo, é um contrassenso e uma grande contradição. Então temos que tomar o cuidado para nós não pensarmos, né? Quando falamos do caminho, esse caminho que conduz à vida, que conduz à imortalidade, não é um caminho dogmático. Não é se você acredita num conjunto de dogmas que você julga verdadeiro e ortodoxo. É um caminho de experiência de kenosis, de esvaziamento, de abrir mão de si. É um caminho de morte para o ego. Então não está para a religião A ou B ou C. Está para a religião A, B ou C, os dogmas, os ritos, as estruturas, torno a dizer, humanas. Para Deus, não. Então, é importante enfatizar isso para que ninguém confunda quando nós dizemos aqueles que seguindo pelo apertado caminho do negar a si mesmo, esse caminho não é caminho dogmático, é caminho de experiência, de morrer para o velho homem, não é? Aí quando diz, estes não somente acreditam na cruz de Cristo. Então é importante novamente nós enfatizarmos, cruz de Cristo, não é a cruz, artefato que pertencia a Barrabás, não. Novamente eu estou tirando os irmãos do entendimento da coisa em si. Quando falamos cruz de Cristo, fala da sua kenosis de esvaziamento, que começa nos céus, todo o descer, o abrir mão, que passa pelo Calvário, mas que se encerra no telos da sua missão, daquela grande e conhecida frase, está consumado. Ali se consuma o negar-se a si mesmo, se consuma a morte, se consuma a cruz. Tanto é que em algum lugar, salvo engano, em Colossenses, Paulo vai dizer, o sangue da sua cruz. Mas o sangue é de Jesus ou é da cruz dele? É porque não está falando da cruz e nem do sangue. Porque o que é o sangue, senão a vida, a energia, aquilo que é mais importante para a existência? Se é o sangue da cruz, é aquilo que eu entrego completamente, me derramo e me desfaço, né? Desfazer para que outros vivam. Então a cruz aqui também tem o sentido do verdadeiro enquanto o espiritual, e não o histórico, e não o pragmático, e não o tangível. Perfeito, pessoal? Bem, creio que está dando para entender esse parágrafo aqui, né? 2 pontos. Aqueles que seguindo pelo caminho pelo apertado caminho do negar a si mesmo, procuram entrar pela estreita porta que dá acesso à vida. Estes não somente acreditam na cruz de Cristo, mas lavaram suas próprias vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, conformando-se com ele na sua morte. E logo continua dizendo, quando a Bíblia fala que eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, só pode ser o verdadeiro, o espiritual, vestes enquanto virtudes, vestes enquanto atributos, vestes enquanto caráter, aquilo que nos veste, aquilo que nos mostra, aquilo que nos revela. Afinal, vocês nunca lavaram suas vestes no sangue hemácias de nenhum cordeiro. Vocês podem lavar com Omo, com Ariel, com sabão coringa, sabão real, mas só pode se entender lavar as vestes no sangue do Cordeiro se vestes forem espirituais. Tudo aqui está no âmbito do espiritual, não é? E o sangue está no espiritual. Imagina você lavar as suas vestes, lavar o seu caráter, lavar a sua alma na morte de Cristo, no morrer de Jesus, no abrir mão de Jesus, no espírito de Jesus, nas virtudes de Jesus. É muito maravilhoso. Então devemos entender sempre nesse sentido. Razão porque são vistos em pé sobre o monte Sião
juntamente com Cristo. Ou seja, eles estão sobre o monte com Cristo, porque trilharam o mesmo caminho de Cristo. Logo, vale a pena dizer e lembrá-los que o Cordeiro de Deus não é um cordeiro. Cordeiro aponta para as virtudes do seu ser, enquanto mansidão, enquanto entrega, enquanto resiliência, enquanto não violência, enquanto... E esse monte também não é um monte, mas representa o quê? O fim de um caminho de vitória. Então, para poder chegarmos ao alto desse monte, temos que juntamente com Cristo fazermos a grande, trilhar este caminho de morte, de renúncia, de sangue, de cruz, de entrega, de amor, de misericórdia, de graça, de perdão, de altruísmo, para que possamos depois ainda subir galgando este monte como símbolo de vitória. Esses que estão sobre o monte, eles fizeram toda essa trajetória, razão porque tem selado, gravado nas frontes o nome do Cordeiro e o nome do Pai. É uma obra de salvação. Amém? Vamos parar por aqui, né? Hoje falamos este parágrafo. Semana que vem nós vamos continuar seguindo nessa mesma direção, falando sobre os demais parágrafos deste capítulo, sobre o selo de Deus nas nossas frontes, tá bom? Glória a Deus. Essa mensagem vocês podem ouvi-la mais umas 20 vezes, para compreender bem, com clareza, porque isso é extremamente importante. E não basta entender só com a mente, é preciso compreender com o coração e acolher essa mensagem, porque elas são palavras de vida eterna.